Bom, vamos lá. A aula de hoje gera dúvida para muita gente, né, sobre um assunto que já esteve muito em alta, então vira e mexe, volta. Muitas mulheres têm dúvida. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre desvendando o lipedema. Essa condição clínica tão importante que a gente vai ver que ainda não tem um diagnóstico preciso, né, nenhum exame relacionado para isso e que afeta a vida de muitas mulheres, correto? Bom, o que a gente vai discutir hoje? Primeiro, a gente vai começar com o que é o lipedema, dando os conceitos básicos, tá? A gente vai aprender a diferenciar lipedema de obesidade, de linfedema, tá? Tem um N ali, mas é linfedema. Por que que acontece? Como se manifesta no paciente? Então, como que a gente vê que a pessoa tem lipedema, né? Como é que ela percebe que ela tem um lipedema? Diagnóstico, como que a gente vai confirmar se é ou não lipedema ou outra condição clínica, e a questão do manejo e tratamento. O que, que pode ser feito? Esse ponto é um ponto que eu quero bater muito, porque a gente vê muitas pessoas dizendo que tem a cura do lipedema, que tem um manipulado que vai resolver o lipedema, e a gente vê que não é bem assim, não é isso que a literatura científica traz. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação, porque muitas pessoas se aproveitam disso para vender um produto que um conhecimento que muitas vezes não tem embasamento clínico. Tá? A gente vai terminar com a parte de complicações, prognósticos e no final a gente vai trazer uma conclusão, um resumo geral sobre esse assunto. Vamos lá, pessoal. Então preste atenção. O que é o lipedema? O lipedema nada mais é que uma condição crônica. Ela é crônica, ou seja, não é aguda, ela não acontece apenas de um momento. Ela é uma condição constante, tá? E progressiva. A gente vai ver que ela tem 4 estágios do tecido adiposo, da gordura. A sua característica principal é o acúmulo simétrico. Presta atenção na questão simétrica, tá? Então, se a gente vai ter em uma perna, vai ter na outra a mesma condição, o acúmulo simétrico, mesma forma os braços, tá? E anormal de gordura, principalmente na região das pernas e dos braços. A gente vê, na verdade, muito mais na região pernas, coxas, nádegas, não é? Essa condição de lipedema. E uma observação importante: os pés e as mãos são pouco ou nada afetados com lipedema. Então ela meio que causa uma condição, tá? Deixa eu desenhar aqui. Ela causa uma condição de tipo uma pulseirinha aqui, tá? Então fica bem claro, né? Vem o lipedema, do nada tem um gargalo, tem tipo uma pulseira e o pé basicamente não é afetado, né? Então é nisso que trouxe a questão dessa observação. Vamos continuar. Então, a gordura do lipedema ela é diferente da gordura comum da obesidade. Então, existe uma questão muito comum das pessoas confundirem a gordura da obesidade com lipedema. Então, existem pessoas que possuem obesidade, né, que estão bem acima do peso e que acabam afirmando que tem lipedema. Mas não necessariamente é isso. Porque o lipedema, a gente tem alguns sintomas bem marcantes, que é a questão do dor ao toque. Então a gente aperta lá na gordura da perna, por exemplo, da coxa, e a pessoa sente um incômodo, sente uma dor, ela fica sensível à pressão, ela forma hematomas com facilidade, ou seja, questões que normalmente não causariam hematomas, elas sentem, né, elas percebem um hematoma lá na região onde apresenta o lipedema. É uma condição que afeta principalmente mulheres, não é o caso de obesidade, obesidade afeta homens e mulheres, e ela inicia ou piora durante períodos de grandes alterações hormonais. E quais seriam esses períodos de grandes alterações hormonais nas mulheres? A puberdade, a gestação e a menopausa. Não necessariamente vai acontecer na puberdade, mas pode acontecer na gestação. Não necessariamente vai acontecer na gestação, mas pode acontecer na menopausa e assim por diante. Então, como que a gente vai diferenciar o lipedema da obesidade do linfedema? Que é justamente o que gera mais dúvida nas pessoas nessa condição clínica. A obesidade, elas podem ter lipedema ou não, tá? Mas o lipedema não significa que a pessoa está acima do peso. É muito comum, né, na parte clínica, a gente vê pessoas que da cintura para cima são magras e da cintura para baixo parece que é uma outra pessoa. Ela tem as pernas bem maiores, mais volumosas, com muita celulite, a pele diferente, um acúmulo de gordura significativo na região inferior do corpo e na região superior ela é basicamente uma outra pessoa, é bem magra.
Na obesidade, a gordura é mais uniforme, ou seja, ela não vai se concentrar apenas nas pernas, ela vai ter na barriga, vai ter nas costas, então a gordura é mais uniforme e essa gordura não é dolorosa ao toque e não é sensível à pressão. O lipedema é importante, ele não responde tão bem a dietas. Então, por mais que a gente faça alguma dieta restritiva, essa gordura do lipedema meio que ela não some. É diferente da obesidade, que a gente faz uma dieta restritiva e a pessoa vai perdendo gordura gradual, inclusive de forma uniforme. Às vezes tem algum ponto ou outro que é mais difícil, mas o manejo da obesidade é bastante mais simples, na verdade, do que do lipedema, se a gente for considerar. Já o linfedema, ele é um inchaço comum causado por um problema no sistema linfático. O sistema linfático é aquele sistema que vai drenar os líquidos do corpo. O linfedema ele pode ser assimétrico, ou seja, a gente pode ter numa perna e não ter na outra, tá? E ele afeta também a região dos pés e das mãos. Eu até fiz um desenho aqui, deixa eu ajeitar aqui. Eu até fiz um desenho aqui, né? Vou fazer aqui. Então, olha a diferença, olha como é que está a região dos pés da pessoa, está bem afetado. Agora, o lipedema, ele pode evoluir para um lipolinfedema. A gente vai ver sobre isso, tá? Por quê? O lipedema, a partir de um determinado estágio, ele pode ter o seu sistema linfático prejudicado. E aí evoluir para essa condição clínica, que seria o lipolinfedema. Eu trouxe aqui uma tabela, tirei de um artigo, né? Diferenciando bem lipedema, obesidade e linfedema. Isso aí, vocês podem pausar o vídeo, podem tirar um print, podem anotar, enfim. Bom, sexo que é mais afetado, o lipedema nas mulheres, a obesidade, homens e mulheres, e o linfedema, homens e mulheres. Tá? Então não há distinção na obesidade e no linfedema. A localização principal, nas pernas, o lipedema, pode ser também na região dos braços, é um pouco mais difícil, mas pode ser. A obesidade, bom, geral, e um linfedema, né, braços e pernas. O lipedema, ele é bilateral e simétrico, a obesidade ela é uniforme, então bilateral. O linfedema pode ser unilateral ou bilateral, tá bom? Os pés são afetados? No lipedema, não. Como a gente falou, é uma condição característica bem exclusiva do lipedema. A obesidade e o linfedema são. Edema, quase não existe no lipedema, é ausente ou bem pequeno. O leve, a obesidade é leve e o linfedema tem uma quantidade de edema. O edema é bem presente. Quando que normalmente acontece? Né? O lipedema na adolescência, a obesidade, bom, qualquer fase da vida, o linfedema também. A gente tem obesidade infantil, ele não considerou aqui, mas a gente tem obesidade infantil, sim. O histórico familiar, todos podem ter uma predisposição genética. Infecção, apenas na questão do linfedema, que a gente vai apresentar uma infecção. Dor, apenas no lipedema, que é um sintoma bem característico, dor ao toque, sensível à pressão. Tá? Hematomas, bem presente aqui no lipedema, tá vendo que a gente consegue, por alguns pontos, diferenciar o que é lipedema da obesidade e do linfedema. Tá? A progressão, tá? Isso é progressivo. O lipedema, ele é progressivo, tá? Aqui está escrito que não é, mas ele é progressivo, e a gente vai ver que ele tem alguns estágios que pode acontecer. Tá? Esse exame de linfoscintilografia, assim, ele normal, pode ser normal, mesmo que a pessoa esteja com IMC abaixo de 40, ou obesidade também, e o linfedema vai dar que é alterado, justamente porque tem alteração do sistema linfático. E o tratamento, a gente pode ter no linfedema alguns tratamentos que a gente vai ver que não vai curar, mas que pode ajudar, que é o controle do peso, a lipossucção, a gente vai ver questão de exercício, dieta, enfim. A obesidade é basicamente a perda do peso e o linfedema, parte de compressão e controle do peso. Tá, isso aqui é só um resuminho que vai ajudar vocês a entender. A gente consegue ver aqui os principais pontos relacionados, né, que são bem características específicas da questão, né, clínica do lipedema. E por que acontece esse lipedema? O que traz? Né? Por que acontece? Bom, ainda não é totalmente compreendido. É uma doença relativamente nova, ou seja, uma condição clínica que começou a ser estudada recentemente, mas sugere-se forte influência hormonal e predisposição genética. A fisiopatologia ela aborda o seguinte: você tem uma disfunção no tecido adiposo, na gordura do lipedema. Ela não é uma gordura considerada mais, tá?
mas ela é uma gordura que, em geral, os adipócitos estão hipertrofiados, ou seja, eles aumentam de tamanho, e hiperplásicos, ou seja, eles têm em maior quantidade. É um processo de inflamação crônica, como a gente viu, é uma doença crônica, o que pode explicar essa questão, inclusive, da dor e da sensibilidade por conta da questão da inflamação. Existe uma fragilidade capilar, ou seja, o que vai acontecer, o que isso vai gerar? Né? Os pequenos vasos sanguíneos se rompem facilmente. Isso vai gerar aqueles hematomas, que podem acontecer inclusive com traumas leves, que não gerariam hematomas. E hereditariedade, né? Aquela questão da predisposição genética. E como vai se manifestar? A gente já viu basicamente os principais, ali naquela tabela, os principais sintomas clínicos. O acúmulo de gordura assimétrico, dor, sensibilidade ao toque, à pressão. O edema, ele não é o fator principal, mas pode existir, então não é um fator que vai diferenciar de forma efetiva. Formação de hematomas, pés e mãos não afetados e pele macia e nodular. O que seria isso? Em estágios mais avançados do lipedema, a pele fica diferente, ela fica meio granulosa. Então isso aí também é um fator. Mas os principais que a gente viu foi o acúmulo de gordura, dor e sensibilidade ao toque e pressão, formação de hematomas facilmente e pés e mãos não afetados. Guardem isso, tá bom? E os estágios, já falei que o lipedema ele pode ser sim progressivo, que ele tem alguns estágios. No estágio primeiro, no estágio 1, normalmente a pessoa não percebe que tem lipedema, ela acha que é só uma gordurinha localizada, a pele é lisa, você tem um aumentozinho ali do tecido adiposo, uma gordurinha chata, mas não necessariamente a pessoa identifica isso como lipedema. Normalmente a pessoa traz essa condição clínica do lipedema já a partir do estágio 2, quando a pele começa a ficar irregular, você apresenta aquela tipo uma celulite em maior quantidade, que incomoda mais, né, aquele aspecto de casca de laranja por conta da celulite, e isso começa a incomodar mais a mulher, e aí ela vai procurar o que é, né? Normalmente ela faz dieta e não muda, e o que é isso, por que isso acontece, e aí já começa a ter ligar aquele sinalzinho, aquele alerta de que seria lipedema. No estágio 3, que é a evolução do estágio 2, os nódulos começam a ficar maiores, a perna começa a ficar deformada, existe um inchaço significativo, isso incomoda muito a mulher, ela para de usar ou short, por exemplo, ou saia, porque aquela questão incomoda muito. E no estágio 4, existe um desenvolvimento do lipolinfedema. Então, além do lipedema, existe um comprometimento do seu sistema linfático, levando à condição clínica de lipolinfedema. E aí vem aquela questão do inchaço dos pés, que não acontece nos outros estágios, mas no estágio 4 aí já começa a ter aquele inchaço dos pés, justamente porque começa a ter uma característica mais de linfedema, não deixando de ter o lipodema. Então, como é que seria isso? Existe uma característica de linfedema, mas, por exemplo, existe dor ao toque, existe os hematomas, e aí a gente conseguiria, de forma mais efetiva, ter essa diferenciação, embora seja difícil, tá? Não é simples. E aí, como que a gente pode confirmar o lipedema? A gente viu os sintomas, a gente viu aquela questão, né, de alguns pontos, algumas características significativas, mas no momento o diagnóstico ele é essencialmente clínico, com base em exames físicos, tá bom? Ele vai fazer uma anamnese, vai fazer um exame físico, a gente não tem faz tal exame que você vai ver que tem lipedema. Mas a gente tem alguns exames que eles podem descartar outras doenças, como o ultrassom, a ressonância magnética e a linfocintilografia, que eu já falei naquela tabela. Isso faz importante. Isso faz importante para não confundir o lipedema com aquelas doenças, obesidade, linfedema, inclusive com insuficiência venosa crônica, que a insuficiência venosa crônica ela causa um inchaço nas pernas, mas normalmente a gente tem varizes. E o edema idiopático, que é um inchaço que não tem causa clara, mas ela não se enquadra naquelas características de lipedema, dor, hematoma, o inchaço dos pés não tem, das mãos não tem. Então a gente consegue descartar as outras doenças para chegar no diagnóstico de lipedema. Basicamente ele é feito dessa forma, tá? Entretanto, tem um artigo científico que é bem legal de ler, de alguns brasileiros, que eles propõem a criação de um questionário para realizar o diagnóstico clínico do lipedema. E aí nesse questionário, a partir da resposta, eles vão ter determinada pontuação, e quanto maior a pontuação, maior a chance de lipedema.
E isso aí consegue dar uma ajuda. Se vocês quiserem ver esse questionário, ele é um pouco extenso, não deu para trazer aqui, isso ficaria meio estranho trazer aqui, mas fica aí a sugestão da leitura desse artigo, um artigo pequeno, que a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara do que seria o lipedema. Então, a gente tem, vocês percebem que é uma questão muito mais de anamnese, de questionário, de exame físico, né? Não tem exame. Então, o que dificulta muitas vezes aquele diagnóstico precoce. E aí isso vai levar a algumas consequências, inclusive psicológicas, para a mulher. Porque se for diagnosticado no estágio 1, por exemplo, a gente consegue segurar essa progressão da doença. E qual seria então o manejo e tratamento? Gente, o lipedema não tem cura até o momento. A gente está falando aqui de agosto de 2025. Então, até agosto de 2025, não saiu uma cura para o lipedema. Então, se vocês virem algum profissional falando que eles têm a cura para o lipedema, que eles conseguem regredir o lipedema, que eles têm um manipulado X, um manipulado Y, já vi isso várias vezes acontecendo. E isso me preocupa um pouco, porque as pessoas vão atrás disso, achando que vão resolver, e não necessariamente elas conseguem resolver. Elas têm uma falsa impressão, na verdade, de que está resolvendo, porque o lipedema até agora não tem cura. Isso é fato. Eu quero que deixe bem isso na cabeça de vocês. Alguns profissionais ficam vendendo manipulados. Ultimamente as pessoas têm trazido uma questão, uma importância para os manipulados, como se eles fossem a solução dos problemas. Aí vai botar lá cúrcuma, vai botar lá cavalinha, pelo amor de Deus, gente, como se o açafrão, como se o chá de cavalinha fosse a solução dos problemas. Não, eles podem ser adjuvantes, mas o impacto é pouco significativo. A gente vai ver que tem questões muito mais importantes e relevantes no manejo e tratamento do lipedema. Inclusive, esse manejo de tratamento, ele serve para prevenir a progressão da doença. Também lembra lá dos estágios 1, 2, 3, 4 e melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a mobilidade, diminuir a dor. Então, quais são as abordagens conservadoras? Que seriam as abordagens tradicionais, as abordagens menos invasivas? A terapia de compressão, essa é a pedra angular, isso aí é o principal, né, para o manejo, para o tratamento do lipedema, que seria a utilização de meias de compressão bandagens. A drenagem linfática, que vai mover lá o tecido linfático e pode realmente reduzir um pouco essa questão do edema, caso surja. Exercício físico, isso aí a gente vai entrar no básico, né? O exercício físico, a dieta. Lembrando que a gordura do lipedema é diferente da gordura da obesidade. Então, o exercício físico é muito mais para promover, ajudar na mobilidade, porque a depender do volume do lipedema, a perna vai ficar mais inchada, isso aí atrapalha de andar, a pessoa sente dor. Então, o exercício físico é muito mais para favorecer a mobilidade, o fortalecimento dos grupamentos musculares e melhorar a saúde, de modo geral, da pessoa. Então, é extremamente importante. E a dieta? Um ponto importante, as dietas restritivas não são eficazes. Por quê? Para o lipedema, isso aí eu vou deixar bem claro, para o lipedema, porque o lipedema não é obesidade. Obesidade, a gordura vai estar mais uniforme e ela vai agir, né, ela vai reagir de uma forma diferente da gordura do lipedema. Então, mas assim, eu não vou usar nunca dietas restritivas? Não, pode usar. Se a pessoa tiver obesa e com lipedema, com certeza. Né? A gente tem que cuidar da vida da pessoa, da saúde da pessoa. Mas aqueles casos clássicos de que a menina é magra, slim, só a perna que possui um volume um pouco maior, que ela realmente incomoda o lipedema, não é o caso de focar em uma dieta restritiva, mas muito mais focar em uma alimentação saudável e equilibrada. Existe alguns artigos que propõem, né, a dieta cetogênica, e aí muitas vezes as pessoas confundem dieta cetogênica com dieta restritiva. A dieta restritiva é com base em calorias. A dieta cetogênica poderia ser interessante, porque não que ela seja uma dieta anti-inflamatória, porque não existe dieta anti-inflamatória. Tá? É uma dieta saudável e equilibrada. Se você for pegar a dieta cetogênica, ela é basicamente o quê? Grãos integrais, frutas, vegetais, peixes. Então, tem uma qualidade. É uma dieta que tem uma qualidade muito melhor que a dieta tradicionalmente ocidental. Então, o certo com relação à dieta é focar em uma alimentação saudável e equilibrada, promovendo uma melhor qualidade de vida para a pessoa. Às vezes você vai focar numa dieta restritiva, a pessoa vai sofrer um pouco,
para seguir, não vai ter o resultado que ela deseja e aí, vai ser aquele sofrimento desnecessário. Ainda com relação às abordagens conservadoras, é o cuidado com a pele, hidratação, principalmente nas áreas afetadas. O apoio psicológico. O apoio psicológico é muito importante, porque a mulher que tem lipedema, ela diminui um pouco a autoestima dela. Ela se sente mal por conta dessa condição clínica, ela se sente frustrada, porque não tem cura. E isso aí pode desencadear alguns riscos à saúde mental. Então é importante esse apoio psicológico envolvido com o exercício físico, com a nutrição, com a parte da drenagem, justamente porque é um manejo multidisciplinar. Mas, para muitos pacientes, as medidas conservadoras não vão ser suficientes para controlar a dor ou a desproporção. Ou muitas vezes ela, não quer passar por isso, já quer resolver um pouco de uma forma um pouco mais efetiva. Nesses casos, a liposucção é uma cirurgia, né? Então ela deve ser feita por um cirurgião que ele é especializado na parte de lipedema, porque não é uma liposucção, não é uma cirurgia voltada para a questão estética. Então ela pode ser uma opção transformadora, pode ser uma opção interessante para alguns casos. Entendam que essa cirurgia, o objetivo não é apenas melhorar a questão estética, mas principalmente vai reduzir a dor, o peso das pernas e melhorar a mobilidade. Então, muitas mulheres que fazem essa cirurgia, elas se sentem melhor e realmente é mais efetivo do que apenas trazer abordagens conservadoras. Claro que vai depender do estágio, não se faz totalmente necessário. Você pega uma pessoa com estágio 1, ela consegue ter um controle e um manejo ali que talvez, a não ser que ela queira, seja necessário uma intervenção cirúrgica. E quais são as complicações e o prognóstico do lipedema? Complicações, né? O aumento da dor, a mobilidade reduzida, como a gente conversou, o lipolinfedema, chegando naquele estágio 4, o comprometimento do sistema linfático, a sobrecarga do sistema linfático, os problemas psicológicos associados, principalmente o impacto na autoestima, o aumento do risco de desenvolver, aumento do risco relacionado à saúde mental da pessoa, ansiedade, depressão, enfim. E os problemas de pele, que são a celulite, as infecções cutâneas. E aí, a gente tem que entender que o lipedema é uma condição crônica, foi o que eu falei no primeiro slide. O que significa que esse tratamento, essas abordagens conservadoras, elas devem ser contínuas, elas devem ocorrer para sempre, por um longo período, para sempre. Ela não pode ser, vou fazer um mês e pronto. Não, ela tem que acontecer de uma forma contínua. Então, ela tem que ter cuidado com a dieta, cuidado com a parte de exercício físico, usar meia de compressão, o apoio psicológico, até o momento assim, que ela consiga realmente entender e lidar com esse problema. Entretanto, a gente tem que entender que um diagnóstico precoce e um plano de tratamento adequado que combine essas abordagens conservadoras e, quando necessário, as cirúrgicas, elas vão melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E isso é importante, porque justamente a pessoa vai se sentir melhor, vai se sentir mais saudável, vai se aceitar mais. Então, essa melhora da qualidade de vida, mesmo que não tenha cura por lipedema, já é algo muito significativo para a pessoa. E como conclusão, né, nós já chegamos no final da aula, é uma aula até mais direta e rápida, para a gente entender bem, de forma efetiva, essa condição clínica. Então, o que a gente trabalhou aqui? Primeiro, a questão da definição clara. O que é o lipedema? É uma doença crônica, ela é simétrica, ela afeta braços e pernas, ela não afeta os pés e as mãos, aquela condição de parece que tem uma pulseira apertando, né? Uma liguinha apertando ali entre a perna e o pé, ou entre o braço e a mão, enfim. Existe uma diferenciação com outras doenças e isso é crucial. O lipedema não é obesidade, lipedema não é linfedema. Pode haver pessoas obesas com lipedema? Pode. Pode haver a questão da lipolinfedema? Pode. Tá? Mas, no geral, existe a necessidade de diferenciar, até porque o manejo e o tratamento vai ser diferente. O tratamento para obesidade não é o mesmo tratamento para lipedema. O tratamento para linfedema não é o mesmo tratamento para lipodema. Tá bom? Os hormônios, as alterações hormonais e a questão genética, a predisposição genética, são fatores que é visto, né, sugere-se que são fatores importantes para que ocorra essa condição clínica. Os principais sintomas são a dor,
dor ao toque, sensibilidade à pressão, os hematomas, a questão da simetria, a questão de não afetar os pés, as mãos, são sintomas mais marcantes relacionados com lipedema. O diagnóstico, não existe ainda um exame específico para o lipedema, normalmente é feito uma anamnese, um exame físico, até trouxe a questão no questionário, tá? Mas é importante que existem exames que eles descartam outras doenças, então a gente vai meio que por ordem de exclusão, né? Tipo um Big Brother, vai sendo eliminado até chegar na condição do lipedema. O tratamento ele é feito de forma mais abrangente, tem a forma mais conservadora, a forma cirúrgica. Então, basicamente, é a questão da compressão, meia de compressão, utilização de bandagens, a drenagem linfática manual, exercício físico, dieta. Eu até repeti exercício físico porque realmente é importante, tá? Mas é cuidado com a pele e o apoio psicológico. Só que esse objetivo do tratamento não é curar. Tá? E eu vou até voltar para a questão do tratamento para lembrar que lipedema não tem cura. Tomem cuidado com os profissionais que falam que conseguem curar o lipedema. Profissionais que vão passar ali 4, 5, 6 manipulados dizendo que isso é a solução do lipedema. Claro que a gente vai ter manipulados ali com características anti-inflamatórias e antioxidantes que são interessantes, inclusive para a saúde. Mas o excesso de manipulados, não entendo que manipulado é um fármaco. Então, o excesso, né, a dosagem, o excesso pode ser prejudicial à saúde. Não, porque manipulado é um fitoterápico, é de coisas naturais, enfim, origem natural. Não necessariamente não pode fazer mal. Entendeu? E o objetivo do tratamento seria basicamente, como eu falei, alívio de sintomas e evitar a progressão da dor, melhorar a qualidade de vida da pessoa que tem um lipedema. Então, lembrem que a dor e a sensibilidade são queixas frequentes, mas o impacto vai além do físico, vai além da questão física. Então, ela envolve também a questão psicológica, impactos psicológicos, autoestima, ansiedade, depressão. A pessoa começa a sentir dificuldade em encontrar roupa, existe um estigma social, ela para de usar short, ela para de usar camiseta com alcinha, ela para de usar saia, ela tem vergonha de usar biquíni, de ir para a praia. E isso é muito ruim. A pessoa perde a qualidade de vida, ela perde a autoestima dela. Isso pode desencadear outras situações, e até a própria da compulsão alimentar pode desencadear na pessoa, né? Ou então a bulimia, a anorexia, enfim, qualquer problema relacionado com a parte psicológica, onde a pessoa está frustrada com a parte estética e quer tentar resolver por outros caminhos. E por isso se faz tão importante a questão de um apoio psicológico, esse manejo multidisciplinar, profissionais de educação física, profissionais da nutrição, profissionais médicos, profissionais da área da psicologia, justamente para a pessoa ter a melhor qualidade de vida. Tá? Infelizmente, é uma condição clínica que a gente pode até tratar de questão de ordem social, já que pessoas com menos recursos vão ter mais dificuldade no tratamento e muitas vezes até um desconhecimento relacionado a essa condição clínica, vão achar realmente que é só porque minha mãe tinha, é uma condição relacionada à gordura, porque eu estou comendo mal, e assim, muitas vezes elas não vão ter o tratamento adequado, por isso que é tão importante a gente divulgar a informação, por isso que é tão importante a gente divulgar o conhecimento não pode ficar restrito a apenas a uma pessoa, a um grupo de pessoas, a gente tem que divulgar isso, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por chegar até aqui, por assistir essa aula, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido melhor essa condição clínica, que não vejam, não sigam, ou seja, não acreditem, eu tenho uma percepção, uma avaliação sobre pessoas que relacionam o lipedema, que dizem que tem a cura por lipedema, isso é extremamente importante, tá? E aí, com base nesse conhecimento, divulguem. Isso aí justamente pode ajudar outras pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, tá bom? Se tiver algum feedback, pode deixar aqui no comentário que eu vou responder vocês, tá? De antemão, muito obrigado e até a próxima aula.